Olá a todos, bom dia. Sou o Dr. Edinaldo, advogado criminalista, Recife. Estou me ajeitando aqui, pessoal, para uma audiência que vai ter hoje. Né? O cliente já, graças a Deus, já chegou da Europa desde quinta-feira. E ontem foi um dia muito corrido. Né? Eu já tinha postado já que isso aí vou atender a partir só de quinta-feira. Na próxima semana também não vou atender por causa das demandas que são muito grandes. Tá? Mas ontem foi dia de fazer muito despacho de processo, porque que no vídeo anterior você viu aí que teve um desentendimento, né, com uma promotora de justiça, aquele caso daquele juiz bem famoso, cabelo branco, que mandou o rapaz retire, que ameaçou a esposa. Eu estava com ele e ele também se irritou com a promotora lá e remarcou a audiência, e fora referente a essa audiência que vai acontecer hoje. Mas o nosso tema de hoje aí foi referente à prolatação, né, do voto do ministro Flávio Dino, né, que acompanhou parcialmente aí o relator, né, Moraes. Rapaz, eu estava vendo a fundamentação dele, se todo juiz de piso fosse desse jeito, a gente estaria no céu, né? Porque quando a gente chega no juízo de piso, né, juízo como ordinário, juiz especial, procedimento especial como ordinário, a fundamentação dele, gente, é muito genérica, e no final ele ainda diz, não gostou, recorra. Por isso estou dizendo para vocês que é um foro privilegiado que esses políticos estão tendo. Rapaz, o ministro Flávio Dino, certo que eu percebo que Alexandre de Moraes ele é muito técnico, muito técnico. E eu acho que, no termo do artigo 29, né, existe a medida da sua culpabilidade. Você vai cumprir a sua pena de acordo com aquilo que você cometeu, daquele tipo penal que você cometeu. E a outra abordagem, na desometria da pena, o Flávio Dino ele fez 3 tipos de separação. Né? No termos do artigo 59, ele fez a desometria da pena. Bolsonaro e o Braga Neto vai cumprir acima do patamar máximo, né, da culpabilidade. Colocou outro grupo na dosometria da pena, e o terceiro grupo ele colocou, parece que ramagem, colocou mais 2. Isso é um cálculo que existe. Aí vai para a segunda fase, aí existem as atenuantes, as majorantes, aquele negócio todinho. E o Flávio Dino é muito teórico, muito teórico. Gente, uma coisa divina para um advogado. Quando vai fazer suas alegações finais, e no final vai ver que a fundamentação do seu voto, ou quando é num tribunal de justiça, nos seus acórdãos, rapaz, totalmente caído do céu. Eles fundamentam mesmo, não é uma coisa genérica que o juiz de primeiro grau, que nem eu tive um caso mesmo, que ele aplicou para o meu cliente. Aí vocês analisam que ele falou do princípio da construção, né? Aconteceu isso com um fato, né, de um cliente meu, de ter acontecido isso. Ele cometeu dois roubos com 38, não foi ponto .40, nem 380, foi 38. Trocou tiro com a polícia. E o juiz de Vitória, né, ele colocou lá, artigo 29, concurso de agente, concurso material, nos termos do artigo 69, 59, 69, concurso material de crime, desacato à polícia, tentativa de homicídio. Aí aquela coisa eu disse, nossa, concurso material, então a pena vai lá para 30 anos, 20 anos. E mais ainda, né, que os dois confessaram o crime, flagrante delito próprio. Aí, no final da sentença, pessoal, ele nas alegações finais, no final das alegações orais, ele teve o debate oral, né, com o Ministério Público, só que a sentença saiu depois. Ele aplicou uma pena de quase 18 anos. Eu disse, misericórdia, que pena pesada. Né? Aí você vai lá e fala com ele diz, doutor, simplesmente recorra. A palavra é essa, recorra. E recorri, gente. Foi unânime, os desembargadores não. Porque eu aleguei continuidade delitiva. Eu aleguei que a utilização da arma seria para o uso do roubo. Se não tivesse a arma, não teria o roubo. Né? E o concurso material, como foi tudo no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo fato, continuidade delitiva. Aí de 18 anos caiu para 10 anos. Né? Concurso de agente não poderia tirar que tenha sido as 2 pessoas. Substituir o concurso material, porque senão a pena iria, ficou lá em cima, né? Colocou continuidade delitiva. Aí você vê que o magistrado, um ministro, ele debate ponto a ponto. Totalmente diferente de juiz de piso. Esse pessoal da extrema-direita tem que saber que tem lei. Aquilo que o Tarcísio de Freitas falou, o corpo policial de São Paulo é mais de 90 mil pessoas, uma das maiores do Brasil. Muito maior do que a da Aeronáutica e da Marinha, isso é um pouco menor do que do Exército. A partir do momento que ele diz que não chama um ministro, uma ordem judicial de tirano, ele está incentivando a população e incentivando seus militares a não obedecer a ordem judicial. Tudo tem que ser respeitado
pela nossa Constituição, respeitando o devido processo legal, tudo de acordo com a lei, minha gente. Que é isso que está acontecendo no nosso país. Que é isso que está acontecendo. Aí vocês estão pensando que as pessoas, né, de comunidade pobre, classe média também, quando passa juízo de primeiro grau, tem essa oportunidade de ter esses fundamentos, né, os fatos do direito e o fundamento aí da sua decisão, do seu voto, o ministro. Tem não. É uma coisa muito genérica e no final ainda o magistrado diz, se não gostou, recorra. É assim que funciona, tá, pessoal? Para você ver a diferença. Assista aí a fundamentação, tanto de fato quanto de direito, para prolatar o seu voto ao ministro Flávio Dino. O homem é muito inteligente. Esse é um julgamento como outro qualquer. Tecnicamente, esse é um julgamento que se processa segundo regras vigentes no país, de acordo com os mandamentos do devido processo legal, fatos e provas nos autos, e em termos isonômicos, em relação a centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de ações penais que o Supremo Tribunal Federal já julgou. Mesmos fatos, mesmas leis, mesmos juízes, nos mesmos órgãos legalmente competentes no que concerne especificamente aos eventos ora em exame. Esses crimes, a meu ver, data vênia, dos pensamentos em contrário, não tem abstratamente uma relação de consunção ou de absorção. Até porque, tecnicamente, a relação de absorção e consunção é, sobretudo, fática. Fática a partir de premissas. Qual a premissa, a meu ver, que é decisiva? Nestes casos, o eminente relator demonstrou na parte da manhã, um tipo só geraria desproteção, ou dizendo, sob a ótica do princípio da proporcionalidade, proteção insuficiente a bens jurídicos fundamentais. O desvalor de uma conduta não absorve o desvalor da outra. Até porque, materialmente, neste caso que estamos a julgar, houve condutas direcionadas a ambos os tipos penais. O ministro Alexandre já demonstrou isto à exaustão, e apenas sintetizo. Não há, nesse caso, que estamos julgando aqui, segundo a prova dos autos, delito meio, delito fim.